Asmina fede, asmina é básica. Calma, eu te explico. As aminas são compostos orgânicos derivados da amônia, aqui de fórmula NH3. Nós temos uma substância classificada como polar, uma vez são 4 nuvens eletrônicas com 3 ligantes iguais, e que apresenta uma geometria piramidal por ter 4 nuvens e 3 ligantes. Se nós substituirmos os átomos de hidrogênios aqui e colocar no lugar um grupo orgânico, nós vamos ter essa função orgânica nitrogenada, conhecida como amina. Então perceba, eu vou tirar esse átomo de hidrogênio e no lugar então eu vou colocar um grupo metil ou metila. Um grupo orgânico ligado diretamente então num carbono, nós temos a função conhecida como amina. Nós podemos até classificar, muito comum aparecer esse tipo de pergunta nas provas, que tipo de amina nós temos. Por termos apenas um grupo de carbono, a amina aqui é classificada como sendo uma amina primária. Muito bem, vou substituir 2 átomos de hidrogênio da amônia e no lugar eu vou colocar grupos orgânicos. Então, coloquei aqui um metil e aqui embaixo eu vou colocar, por exemplo, um grupo etil. Né? Como nós temos 2 grupos orgânicos pendurados diretamente no nitrogênio, nós vamos ter uma amina classificada como sendo ela secundária. A amina secundária tem 2 grupos de carbono pendurado diretamente no nitrogênio. Então, se nós fizermos a substituição de todos os átomos de hidrogênio e no lugar aqui a gente colocar grupos orgânicos, deixa eu melhorar esse metil que ficou feio, agora sim, CH3, colocar um outro CH3 aqui e então outro CH3, nós vamos ter uma amina também, evidentemente, só que agora classificada como sendo uma amina terciária. 3 grupos orgânicos pendurados no nitrogênio, amina terciária, o que ela é, beleza? Então, a função orgânica conhecida como amina, então nós temos grupos orgânicos pendurados diretamente ao nitrogênio. Em relação à nomenclatura desses compostos, nós vamos então considerar os grupos substituintes ligados ao nitrogênio, claro, em ordem alfabética, com a terminação ao sufixo amina. Esse primeiro composto, nós temos então um grupo metil pendurado no nitrogênio, nós vamos chamá-la então de metilamina, ou tudo junto, metilamina. Tá? Nós temos nesse segundo composto um grupo metil e aqui embaixo um grupo etil, em ordem alfabética, cuidado, o etil vem primeiro, nós temos etil, seguido aí da metilamina, então etilmetilamina. E aqui, esse último composto, são 3 átomos, aliás, 3 grupos metil, nós vamos chamá-lo então de trimetil, melhorar esse R que ficou horrível, agora sim, trimetilamina, trimetilamina então, é o nome desse composto. Belezinha? Fácil, então, de identificar grupos orgânicos pendurados diretamente no nitrogênio, aminas, um só grupo orgânico, amina primária, 2 grupos orgânicos secundária e 3 grupos orgânicos pendurados no nitrogênio, é uma amina terciária. E a nomenclatura, grupos substituintes, que a gente já conhece, está manjado de saber, em ordem alfabética, sempre com terminação amina. Vou te dar outros exemplos, ó. Fenilamina, ou também conhecida como anilina. Aqui o cuidado é lembrar qual é o grupo fenil, porque dá muita confusão. Quando nós temos aqui o benzeno, então tá aí 6 átomos de carbono com 6 hidrogênios. Se eu tirar o hidrogênio, eu fico com uma valência livre aqui e ela pode se conectar a uma cadeia principal ou então é simplesmente chamado de grupo fenil ou fenila. Né? Se nós conectarmos o nitrogênio aqui, lembrando que o nitrogênio família 5A, precisa fazer 3 ligações para chegar ao octeto. Né? Nós temos uma ligação já feita com o fenil, sobram então mais 2 hidrogênios aqui, nós temos a fenilamina ou fenilamina, conhecida como anilina. É um composto que tem coloração utilizado como corante. Já que a gente está aqui, só para relembrar, ó, é muito comum a gente confundir com esse outro grupo orgânico que também tem benzeno, né? Só que para a gente chegar à cadeia principal, nós temos que passar primeiro pelo grupo CH2. Esse grupo aqui, substituinte, ele é chamado de grupo benzil ou benzila. Muito comum de a gente confundir com a fenila. A fenila nós temos a valência livre ligada diretamente ao benzeno, beleza? Bora lá para outro composto. Ó, esse daqui é uma amina primária e a nomenclatura, Igor, por que é primária? Porque nós temos apenas um grupo, né, aí orgânico pendurado no nitrogênio. Aqui a nomenclatura, a gente vai ter que considerar a numeração da cadeia principal, o mais próximo possível em relação ao grupo, né, orgânico. Então, nós temos 1, 2, 3 e 4. Né?
nós vamos considerar muito parecido como se fosse a nomenclatura dos alcoóis, né? Então, falar 2-hidroxi, aqui a gente vai falar 2-amino, tá? Ou amina. Então, esse composto ele vai ser chamado de butan, né? But, 4 carbonos, entre carbonos apenas ligações simples, an. No carbono número 2, a gente tem o grupo amino. Então, amina, tá aqui. Butan 2-amina é o nome deste composto, belezinha? Muito bem, algumas observações importantes em relação às aminas. Asmina fede, asmina é básica. Opa, calma, né? As aminas, lógico, poderia ter falado de uma maneira melhor que elas têm um odor desagradável, né? E tem caráter básico. Vamos ver por que apresenta esse odor, né? É bem característico. Aliás, daquele composto que nós já tínhamos visto anteriormente, deixa eu pegar aqui, a trimetilamina, né? Então nós tínhamos substituído os 3 átomos de hidrogênio, tínhamos colocado lá grupos metila ligados ao nitrogênio, nós tínhamos a trimetilamina. Esse composto apresenta odor de peixe, então quando a gente vai na peixaria, né, na feira, enfim, aquele cheiro de peixe vem principalmente desse composto que é a trimetilamina. Né? Olha outros 2 exemplos, a putrescina, olha o nome, e a cadaverina. Para quem vai para a medicina, então já vai se acostumando, são 2 compostos, 2 aminas, aliás, são mais que aminas, né? São diaminas, ó, tem 2 grupos NH2 aqui. Esses compostos são derivados da decomposição da matéria orgânica, né? Das proteínas dos seres vivos e acabam gerando esses compostos orgânicos voláteis muito mal cheirosos. Vamos tentar dar um nome para esses compostos. Ó. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, 4 carbonos é but. Entre carbonos, apenas ligações simples, an. No carbono número 1 e também no carbono número 4, nós temos 2 grupos amino. Então, diamina é o nome aí do cara, né? Do composto, na verdade. Butan, tá faltando alguma coisa aqui. Butano, agora sim, 1,4 diamina. E esse outro composto aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, vai ser pente, entre carbonos apenas ligações simples, an. No carbono número 1 e também no carbono número 5, nós temos 2 grupos amino. Então, diamina é o nome dela, tá? Tá faltando, claro, aqui o O no meio do caminho, pentano, 1,5 diamina. Compostos, então, extremamente mal cheirosos, né? Agora, por que são classificados mesmo como compostos básicos? A gente tem que lembrar lá que a gente viu em relação, por exemplo, a classificação dos compostos ácidos e básicos pelas novas definições. Então, se a gente observar aqui, por exemplo, pegando NH2, vou pegar um grupo orgânico genérico R, nós temos aqui, em cima do átomo de nitrogênio, um par eletrônico disponível. E nós sabemos que quem pode doar um par eletrônico, né, é classificado como sendo uma base de Lewis. Então, o Lewis considera lá os ácidos e as bases através do compartilhamento de pares de elétrons. Quem doa par de elétrons é base de Lewis e quem recebe o par de elétrons é classificado como sendo um ácido de Lewis. Né? Se a gente considerar o odor de peixe, não sei se vocês já viram, por exemplo, o pessoal falando para tirar o cheiro de peixe nas mãos, usa ou limão ou então vinagre. Limão e vinagre são 2 substâncias ácidas, enquanto nós temos ali a trimetilamina, que dá cheiro de peixe, um composto básico segundo Lewis. Então, nós podemos ter uma reação de ácido e base e, consequentemente, esses compostos que são voláteis e a gente sente o cheiro deles, cheiro de peixe, da putrescina, cadaverina, enfim, né? Se você acaba formando uma reação química com ácido e essas bases, você tem a capacidade de lavá-los, né? Digamos dessa maneira, e, consequentemente, retirar o odor de peixe das mãos. Vamos dar uma olhada no que acontece. Ó. Nós temos aqui, por exemplo, um próton que veio lá ou dos ácidos que estão no limão ou então do vinagre. Né? O que vai acontecer aqui é que, então, esse par eletrônico, né, que está aqui no nitrogênio, ele vai, então, ser compartilhado com esse próton que está chegando, formando uma ligação covalente dativa. Então, nós vamos ter aqui NH2R, que já estava, né, com uma ligação covalente dativa aqui, chegando pelo próton. Né? Então, claro que isso daqui vai ficar carregado positivamente. Eu vou colocar aqui a carga para fora.
E aí, esse composto, então, isso daqui é volátil, a gente sente o cheiro dele. Esse daqui não é volátil e muito mais fácil para interagir com as moléculas de água que são retiradas. É assim que a gente, então, retira o cheiro de peixes das mãos. Beleza? Muito bem, então lembre-se lá, as aminas possuem um odor desagradável e são classificadas como sendo bases de Lewis. Legal. Outras coisas interessantes, nós temos aqui as aminas cíclicas e aromáticas. A gente quase não comenta sobre esses compostos, mas eles são sim classificados como aromáticos. Nós temos aqui a piridina e o pirrol, então são duas aminas cíclicas. Aliás, a gente pode até falar que são heterocíclicas, né? Porque tem um átomo de nitrogênio entre átomos de carbono, então nós temos um composto ali heterocíclico. Beleza? Então, piridina e pirrol são duas aminas, sim, cíclicas e também classificadas como sendo aromáticas. E grande parte dessas aminas, elas são bioativas. Então, nós temos as anfetaminas, metanfetaminas, que foram muito popularizadas em relação ao Breaking Bad, nicotina, cafeína, morfina, cocaína, são todos alcaloides, então são todos aminas e são bioativas. Belezinha? As aminas são compostos orgânicos derivados, então, da amônia. Você retira lá os átomos de hidrogênio, no lugar vai inserindo grupos de carbono. Com um grupo de carbono apenas ligado ao nitrogênio, amina primária. 2 grupos orgânicos, uma amina secundária e 3 grupos orgânicos, uma amina terciária. Na nomenclatura, considere os grupos substituintes em ordem alfabética e a terminação amina. E lembre sempre, as aminas têm um odor desagradável e são básicas, asmina fede, asmina é básica, com todo respeito. Beleza? Te vejo numa próxima função orgânica. Até mais.